Mateus 12, 36 diz: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por todas as tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém. Se sentem, por favor, com a escritura aberta. Esse capítulo 12, ele é marcado por um confronto de Jesus com os escribas e fariseus. Se fosse só com os fariseus, dava para passar. Mas é marcado também esse confronto com a presença dos escribas, ou seja, aqueles que mais tinham a responsabilidade de estar em contato com a lei, ou seja, tinham a obrigação de identificar Jesus Cristo, mas não identificaram. E se você acompanhar desde o começo, você vai ver que, por exemplo, no verso 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer, os fariseus tinham algum conhecimento de que, através de pactos com o diabo, também se poderia repreender demônios. Por isso eles dizem isso. Mas só que eles tinham a obrigação de identificar que no Messias, no unigênito do Todo-Poderoso, não tinha demônio. Nós sabemos até bem na modernidade que acontece muito o pacto dos cavaleiros, na magia negra, nos terreiros e em outras coisas mais. Mas falar isso a respeito de Jesus, aí Jesus lá na frente diz assim: Digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Há um dia do juízo marcado. Amém, irmão? Esse dia do juízo, ele é marcado individualmente na vida de cada um de nós. Porque aqui está dizendo: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, cada um fala algo diferente. Cada cabeça é uma sentença, como se diz na gíria popular. Então, cada um de nós tem o nosso dia de juízo marcado. Você tem consciência das palavras que você tem dito, irmão? Jesus aqui está dizendo, pelas palavras ociosas, quer dizer, aquela palavra da ansiedade, aquela palavra da pressa, aquela palavra que você não pensou, você falou primeiro para pensar depois. A regra, irmão, a regra séria é pensar primeiro, falar depois. Pensa, ora, para você quando falar, você poder dizer assim: que venha o juízo, eu estou isento, eu recebi do Senhor. Mesmo que todo mundo diga assim: não, mas você falou uma loucura, não me interessa, recebi do alto, está dito e acabou a história. E o juízo? Pode vir que eu estou esperando por ele. Você tem que ter convicção, não interessa se o que você está dizendo é loucura, pareça blasfêmia, pareça ofensa, pareça discriminação, que pareça o que tiver que parecer, você tem que ter convicção de que recebeu do alto, porque há um juízo que vai pegar toda a humanidade, e horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Todos nós que estivermos em erro, teremos que passar, desfilar na frente do tribunal de Cristo. E diante daquele tribunal, ninguém sai vencedor. Amém? Agora, se nós adentrarmos a eternidade, isentos daquele tribunal, com a vida
íntegra. As nossas obras podem ser julgadas, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós não seremos julgados. Porém, se as nossas palavras forem ociosas, fora do projeto de Deus, estamos em pecado. E quem está em pecado tem que passar na frente daquele tribunal. Eu já vejo muitos pastores desfilando na frente desse tribunal. Já vejo muitos, tem um que passou agora aqui na minha mente. Vai ter que passar na frente daquele tribunal. É de estremecer. Então, irmão, Jesus mesmo está dizendo, eu vos digo dessas palavras ociosas, porque o homem está dizendo assim, esse aí expulsa demônio por Beelzebu. E olha, não era qualquer um que estava dizendo isso, não. Eram os fariseus. Lembra que Paulo diz assim, eu sou fariseu, instruído aos pés de Gamaliel. E nós vemos que o conhecimento de Paulo era tremendo. Aquele homem, quando começa a escrever aquela carta aos romanos, segundo creem a própria carta aos hebreus, e Efésios e tantas outras epístolas que ele escreveu, 13, cerca de 13, é um conhecimento fora do comum, e ele era como esses daqui, fariseus, os verdadeiros guardiões da lei. Então, esses homens, Jesus está dizendo, vocês fazem uso de palavras, e o pior é que justamente pelas palavras é que a humanidade será julgada. Na sequência, diz que então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra. Jesus já adverteu antes, olha, pelas tuas palavras, tu vai ser justificado ou vai ser condenado. Eles, ao invés de dizer, peraí, vamos pensar primeiro, o que esse homem está dizendo? Porque se Jesus está falando, o Espírito Santo está trabalhando. Se Jesus está falando, o Espírito Santo está trabalhando. E a Escritura diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Jesus disse, ó, cuidado com as palavras. Eles vão e tomam a palavra e parte para cima de Jesus. Não deram ouvidos ao Espírito Santo. Eles dizem, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. O que será que eles queriam? O que será que esses homens queriam? Irmão, hoje nós temos a Bíblia aqui, vamos em primeira mão dizer, a Bíblia é um livro histórico, um livro escrito. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Você viu? Me dá uma prova que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei que você tem prova de sobra. Eu tenho prova de sobra. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Você crê que realmente um jovem foi jogado na cova de Eliseu, bateu nos ossos dele e ressuscitou? Me dá uma prova. A prova que nós temos, nós vamos morrer com ela, e vamos morrer com esta confissão, é a testificação do Espírito Santo. Então, quando Jesus está ali dizendo, esses homens vêm para questioná-lo, e vêm pedir um sinal. Ora, eles já não tinham ouvido tantas coisas? E o Espírito Santo já não havia trabalhado sobre os muitos testemunhos? Eles não conheciam o caminho da oração? Mas o problema deles é que eles eram linguarudo. Jesus já está dizendo palavra ociosa. Se acham sábios e querem falar, porque está acostumado todo mundo se curvar a eles. Mas nós, geração Jesus Cristo, não nos curvamos a quem tem título de fariseu, nem de escriba, nem de governador, nem de Pilatos, nem de Herodes. Nós só nos curvamos à testificação do Espírito Santo. E eles lançam mão da palavra, ignoram tudo que já tinham ouvido, e o que será que eles queriam ver? De repente, se Jesus dissesse a um morto, acorda aí, ressuscita, será que eles iam crer? Ou será que eles iam dizer assim, não, ele ressuscita os mortos por Beelzebu, príncipe dos demônios? Se Jesus frutuasse, não, ele frutua porque ele tem pacto com Beelzebu, príncipe dos demônios. Meu irmão, não adianta, quando as pessoas estão obstinadas
Não adianta, nem se Deus sair do seu trono e vir pregar. É por isso que, lá na parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, pai Abraão, pede que Lázaro, pede que alguém aí ressuscite e vai lá falar dos meus irmãos que estão vivendo no mesmo pecado, na mesma situação que eu. Pede que alguém ressuscite aí para pregar para eles. O que é dito? Não, eles têm a lei, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Que não adianta, quem está obstinado, está obstinado. Deus tem os seus caminhos e a palavra no nível certo para o entendimento de todo mundo. Ninguém comparecerá inocente perante Deus. Irmão, o alerta é: cuidado com as palavras. Aqui, ó. Caiu a caneta. Peguei de volta. Joga uma palavra para frente, vai pegar que eu quero ver. Está entendendo, meu irmão? Cuidado. O trajeto dessa caneta foi no chão e voltou. E a palavra? Uma palavra roda o mundo, vai de boca em boca, de ouvido em ouvido, não volta nunca mais para o mesmo lugar. Jesus está dizendo aqui, olha, pelas espadas, pelos tiros, pelas mortes, tu serás julgado. Não, tu vai ser julgado é por palavra. Em primeira mão, pior do que qualquer assassinato, pior do que qualquer homicídio, palavra. Quer que eu prove isso? Nós não temos em nosso meio pessoas que esquartejaram vidas nos terreiros e hoje são remidos e lavados no sangue de Cristo e vão herdar a glória de Deus. Não temos em nosso meio pessoas que foram prostitutas, lésbicas, homossexuais, pessoas que assassinaram, mataram, roubaram, deram tiro. Não temos no meio evangélico pessoas que foram traficantes, que esquartejaram, fizeram horrores, incendiaram vidas. Mas quem falar e der uma palavra ociosa, esse já era. Falar o que não deve é pior do que assassinar uma alma. É o que eu entendo pelo Evangelho. Porque eu vejo perdão para um assassino, eu vejo perdão para um homicida, eu vejo perdão para um estuprador, eu vejo um perdão para um homossexual, eu vejo perdão para qualquer tipo, qualquer lixo de ser humano, como um dia eu fui, mas eu não vejo perdão para quem fala demais. Moisés, está vendo aí a terra prometida? Todo mundo chegou meia volta. Quem fala demais, quem murmura, não entra na minha herança. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que aquele povo tentou Deus, murmurou e por isso não entrou na terra prometida. Não foi isso que está escrito? Que murmurador não herda a glória de Deus, não herda a herança de Deus. Não é isso que diz? E aqui Jesus está repetindo para um povo, fariseus e escribas que conheciam muito bem a história de que foi por murmuração, ou seja, palavras ociosas, que não haviam entrado na terra prometida, e eles estão repetindo as mesmas façanhas dos seus antepassados. Depois dizem, temos por pai Abraão. Jesus diz assim, conversa fiada, o pai de vocês é o diabo. Vocês falam igualzinho a ele. Vocês são homicidas que nem ele. Vocês têm a ânsia de condenar que nem eles. Falam demais que nem o diabo. Aí Jesus vem e diz, uma geração má, adúltera, pede um sinal, não será dado nenhum sinal, senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias, no verso 40, e 3 noites no ventre do grande peixe, ou da baleia, diz algumas versões, estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha o verso 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Jesus está falando, olha,
Os ninivitas ressurgirão com essa geração. Quem é essa geração? Os fariseus, os escribas que o estão questionando. Jesus está dizendo, lembra dos ninivitas? Eles ressurgirão salvos, porque eles vão condenar vocês. Porque Jonas, vocês estão pedindo um sinal, mas Jonas atravessou Nínive apenas com palavras, não fez nenhum sinal. Jonas não curou uma febre, não curou uma dor de barriga, não ressuscitou nenhum morto, não expulsou nenhum demônio, atravessou pregando, e o Espírito Santo trabalhando, e os ninivitas se arrependeram no pó e na cinza. Jesus está dizendo, vocês querem sinal? O sinal para vocês é que Nínive se converteu com palavras. Irmão, um homem a respeito de quem Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse camarada aí. Quem foi ele? João Batista, um homem que Jesus chamou de Elias. Ninguém mais chamou João Batista de Elias. Só Jesus chamou João Batista de Elias. Ninguém mais chamou João Batista de Elias. Só Jesus deu essa identificação para ele. Por quê? Porque o povo não havia entendido muito bem quem era João Batista. Agora, João Batista não estava curando, não estava ressuscitando, não estava manifestando grandes sinais, prodígios e maravilhas, mas diz que de toda a circunvizinhança, de todas as cidades ao redor, a multidão ia ter com João Batista. Ou seja, o princípio de Deus, meu irmão, milagre é o supérfluo da obra. Milagre é o que vem, tipo assim como Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Cura é acrescentado, o pão à mesa, o carro, o apartamento, a casa, isso vem no pacote promocional de Jesus. O principal é credibilizar as suas palavras e tomar cuidado com as nossas. Então, Jesus está dizendo assim, Jonas atravessa uma cidade com uma nação completamente estranha, que não conhecia nenhum profeta, não conhecia o Deus de Israel, não tinha nenhum pergaminho, nunca se levantou nenhum profeta lá em Nínive, e no entanto os ninivitas se arrependem no pó e na cinza. Eles vão ser testemunha dessa geração que quer sinal. Aí Jesus diz no verso 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará ela, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. A rainha de Sabá veio lá não sei de onde. Olhando no mapa, é um absurdo que uma pessoa tenha caminhado tanto para chegar a Salomão. Por quê? Ouviu dizer que o homem falava com sabedoria, não ouviu dizer que ele curava enfermo, que ele expulsava demônio, que ele operava sinais, prodígios e maravilhas, que ele levitava, que ele se escondia num túnel, que ele saía do outro lado, que ele era mágico. Ouviu dizer que ele tinha palavras de sabedoria. É isso que nós temos para ser um povo forte e vencedor, palavras. O que transtorna a terra, ninguém está preocupado com quem cura enfermo e expulsa demônio, eles estão preocupados com quem tem uma ideologia poderosa. Olha onde eu vou chegar. Já ouviu falar de Hitler? Ele tinha poder para curar os enfermos? Ele tinha poder para expulsar demônio? Já ouviu falar de Marx, aquele louco, igual a Hitler? Stalin? Homens que deixaram ideologias que até hoje estão assassinando vidas sobre a terra. Por que a multidão seguia eles? Por causa de uma ideologia satânica. Nós temos uma ideologia poderosa que vem do alto, irmão. A nossa ideologia supera, suplanta, pisa e aniquila a ideologia do diabo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, irmão. Expulsar um demônio não é desfazer a obra do diabo, mas lançar dentro de um coração a ideologia de Jesus Cristo.
Isso desfaz as obras do diabo em toda uma geração. Quem ouve as palavras de Cristo e pratica, essas palavras se tornam nele uma fonte a jorrar para a vida eterna e sai alcançando quem tiver pela frente. Jesus está dizendo assim: sabe a rainha do sul? Ela vai dar testemunho de vocês diante do trono do juízo, que ela atravessa os desertos inteiros, chega lá na presença de Salomão para ouvir ele falar. Está aqui quem é muito maior que Salomão e vocês estão pedindo sinal? Espera que a rainha de Sabá vai dar o sinal para vocês. E na sequência, impressionante o que Jesus vai usando. Ele usa o sinal de Jonas, ele usa Salomão, tudo gente que só fez uso de palavras. Inclusive Salomão, Provérbios 25, 11, né? Como maçãs de ouro em bandejas de prata. Assim é a palavra dita em seu tempo. Essa visão me faz ficar vislumbrado. Você sabe o que é uma maçã de ouro brilhando numa bandeja de prata, brilhando que nem vidro? É a visão mais impressionante que os olhos humanos podem ter. Aquilo reluzindo, uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Não é uma palavra ociosa, não é uma palavra precipitada, não é uma palavra atrasada, é uma palavra dita a seu tempo, é uma palavra. É tudo que temos e é tudo que precisamos. Palavras. Por isso, irmão, que eu gosto muito de fazer uma coisa. É me trancar no meu cantinho, e quando nós fizemos essa obra aqui embaixo, nessa casa que eu moro, Jesus mostrou linhas no chão e falou: no final, quando você entra na minha casa, se você observar, você desce os degraus, pega um corredor, isso foi traçado por Deus. Quando você vira para a direita, no final do corredor, você forma um número 7. Colocar o piso preto e branco também tem outro mistério. Não é que nem uns loucos dizem assim: é símbolo da maçonaria. Só que aqui não é. Aqui o diabo não tem nada. Aqui é outra história. Aquilo é porque o livre-arbítrio está sempre presente na minha vida. Eu sempre poderei decidir. Mas em memória eu sei que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquele livre-arbítrio está diante de mim porque Deus me falou: eu darei a você o que nunca dei a homem algum na face da terra. E eu sei que deu mesmo. Então você entra, forma um número 7. Lá na base, lá embaixo, lá no cantinho, na base do número 7, o Senhor mandou construir um lugar 2x2. Uma salinha 2x2. E ele disse: este lugar será chamado Segredos, porque aqui, tudo que você não souber que falar comigo, eu te ensino. E hoje eu estava ali naquele cantinho dizendo: Senhor, me dá as tuas palavras, me ensina a ser forte, me ensina a jogar por terra a minha covardia e os meus temores. Me ensina a ser o melhor do Senhor sobre a terra. Não quero ser melhor que ninguém. Quero ser melhor para Jesus, diante dos olhos dele, não diante dos meus olhos. E aquele cantinho vale muito para mim, irmão. Vale muito, porque Jesus mandou separar aquele espaço 2x2, e ali ele me disse: esse lugar será chamado Segredo. E quanto segredo eu já recebi do Senhor naquele lugar. Mensagens que estão transformando vidas até hoje foram recebidas naquele lugar. Há poucos dias eu dobrei os meus joelhos naquele lugar e o Senhor falou comigo assim: as duas testemunhas. Eu levantei, marquei a Bíblia em Apocalipse 11, vim aqui e preguei: poder às testemunhas. Alguns tempo atrás o Senhor, eu ali clamando, o Senhor falou: abre a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu no texto de Elias e os profetas de Baal.
E nós temos aquela mensagem chamada Elias nas ruas. E quantas mensagens poderosas o Senhor tem falado comigo naquele cantinho. E ali eu não mexo em nada. Ali é para mim parar e buscar a face do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Demantes, que Deus maravilhoso. Aquele cantinho que eu tenho aqui embaixo, cada um de vocês tem na casa de vocês. Usa! Usa, meu irmão, o que Ele te deu. Usa! Lá na tua casa tem o teu cantinho, fala com Ele. Clama, porque Ele tem coisas grandes e firmes para te revelar. Mas é tudo na base de palavras. Tem gente que diz assim, eu não tenho nenhum lugar para orar. Tem sim, assume um compromisso com Deus que você vai ver. O canto não representa um espaço físico, meu irmão. Representa um mover espiritual. Então aqui Jesus continua dizendo, está aqui quem é mais do que Salomão. Ora, os ninivitas se arrependeram. Com quem? Com Jonas. E vocês não se arrependem comigo? Jonas, aquele camarada rebelde, os ninivitas se arrependeram com ele. E vocês não se arrependem comigo? A rainha do sul foi ouvir Salomão, que recebeu sabedoria do alto. E vocês não se arrependem comigo, que sou o próprio unigênito do Pai? A segunda pessoa da Trindade? Vocês querem sinal? Vocês vão ter o sinal de vocês. Aí Jesus diz assim, 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. Voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quer dizer, vocês estão me ouvindo, não estão? Não estão atentando para as palavras, né? Quer sinal, vocês querem andar pelo aquilo que os seus olhos veem. Quem quer sinal não quer andar por fé. Quem quer sinal quer andar por vista. Amém, meu irmão? Quem quer sinal não tem fé. Senhor, dá-nos um sinal e creremos em Ti. Mentira, sinal não desperta a fé de ninguém. A fé é em conceitos, a fé é em princípios, a fé vem em conversão, e ninguém se converte por sinais. Se alguém chegar aqui e disser assim, olha, eu ressuscitei dos mortos, virou as costas e foi embora, e você diz, realmente ressuscitou, você se converteu a quê? Agora, se alguém diz assim, olha, Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra, ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo nos ensinou isso. Pode haver uma conversão a quê? A este ensinamento de Jesus Cristo, não aos sinais. Sinal não converte ninguém. A Bíblia mostra que alguém se converteu por algum sinal? Não. Vieram ver Lázaro. Lázaro havia sido ressuscitado depois de 4 dias. A Escritura diz que as pessoas vinham ver Lázaro e ouviam Jesus. Vinham ver Lázaro e ouviam Jesus. Amém, meu irmão? Os sinais da sua vida servem para que as pessoas ouçam o que você tem a falar a respeito de Jesus. Tem gente por aí, eu ressuscitei, eu era o tal, eu era o bonequinho lá do morro que rodava revólver, eu matava, eu assaltava banco, eu era o estrategista do diabo. Besteira. Então diz, assim acontecerá também a esta geração má. Vocês querem sinal? Querem andar por vista. Vocês não estão andando por fé. Quem anda por vista não tem fé. Andar por vista é uma ilusão. E hoje nós vemos uma nação evangélica destruída porque você vai prosperar, você vai ter a casa, você vai ter o carro, você vai ter os bens materiais. Então a pessoa quer, se todo dia ela ver os bens materiais diante dos olhos dela, ela está aparentemente de pé. Mas se Jesus fizer que nem Jó, arrancar tudo,
ela não tem palavra nenhuma dentro dela que a sustente. Tem gente que está na igreja, tipo assim, aquela oração desgraçada e miserável. Deus, não me deixa perder os meus bens materiais. Já perdeu, irmão, eles não vão entrar na eternidade. Não presta para nada. Isso é para usar aqui, usar, ajudar os outros, entendeu, irmão? Bem material é para isso, é para você usar e ajudar os outros e aproveitar a oportunidade para dar testemunho da glória de Deus. Bem material não é para você dizer que tem, não, porque é dando que se recebe. Tem que abrir mão, ajudar o próximo. Sabe que o vizinho está precisando de um vidro de remédio? Vai lá, faz uma oração, mas dá também um dinheiro para comprar um vidro de remédio. Deus vai te dar em dobro, irmão. Muito mais que o dobro. Mas se você anda preso ao que você vê, você vai cair na cova. E Jesus está dizendo, vai acontecer o que com essa geração má? Vai ser que nem um demônio, quando sai da pessoa, o estágio da pessoa que fica muito pior, assim vai ser com essa geração. Não foi o que aconteceu? Vai falar de Jesus para um judeu hoje. Ele quer ouvir falar do diabo, mas não quer ouvir falar de Jesus Cristo. Porque se tornaram uma geração má, perversa nos conceitos de Deus. Deus lhes arrancou a graça de tal maneira que Paulo diz que eles estão com uma venda nos olhos. Jesus profetizou. Vocês querem sinal, vocês não querem as minhas palavras. Atenta para o sinal de Jonas. Atenta para o sinal da rainha do sul. Então, meu irmão, olha os exemplos que Jesus usa para esses homens. Ele usa sinais, vamos dizer, poderosos, dos ninivitas e da rainha do sul. Com relação a Jonas e a Salomão, o que foi demonstrado na vida desses homens? Somente palavras. Então, meu irmão, para nós concluirmos, para nós encerrarmos, eu quero dizer a você, tome cuidado com as suas palavras. As suas palavras nunca ficam retidas somente nos ouvidos de quem você fala. Pode ter certeza que ela vai escapar. Vai escapar, meu irmão. Então, o bom é você falar com convicção, falar com certeza, para que quando qualquer coisa acontecer, você possa dizer convicto, falei, falo e continuarei falando, assumo perante Deus. Agora, se está falando, meu irmão, do que não deve, se está falando do que não deveria falar, está falando besteira, irmão, controla os seus lábios, e a Escritura diz que mais sabe a coisa é ouvir do que falar. Nós temos 2 ouvidos, uma boca, então temos que ouvir mais e falar menos. Tem gente que pensa que, irmão, é segredo, deixa eu te contar uma história. O segredo dela já rodou o mundo. Meu irmão, sempre que nós estamos falando alguma coisa para alguém, existe pelo menos 4 ouvindo. Pelo menos 4, tirando você. Você que fala seria o 5º. Em uma palavra, só para você ter ideia, em uma palavra que você lança, já existem 5 pares de ouvidos captando ela. Quer uma prova? Você que está falando, a pessoa com quem você está falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só em uma palavrinha que você diz. E Jesus Cristo se intitula como a fiel testemunha, que tem os olhos como chama de fogo e penetra a todas as coisas. Portanto, irmão, seja mais moderado no seu falar. Por que isso? Porque Deus mostra as coisas e pela sua misericórdia dá as palavras. Às vezes para que uns não caiam, ou às vezes para falar para quem já caiu, mostrando por que já caiu. E às vezes
para alertar outros para que não entrem pelo mesmo caminho. As palavras são simples, irmão. Tem gente que está caindo por causa de palavras. Então, meu irmão, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.